Graças a Deus, João 1. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não podem compreender a luz. E houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, veio para testemunho, para que testificasse da luz. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. E ali está a luz verdadeira, que ilumina todo homem que veio ao mundo. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o recebeu. Veio para os seus e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em outras traduções vai dizer, veio para os seus e os seus não o reconheceram. Veio para aqueles que foram feitos por ele, mas eles não o receberam. Mas todos quantos o recebem, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Que o teu Espírito Santo, Senhor, se manifeste nessa manhã e que seja para a glória do teu nome. Que tudo que o Senhor vai fazer, que tudo que o Senhor vai realizar, seja, Senhor, manifestado hoje. Que o teu Espírito Santo nos abençoe e que assim seja para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, a palavra do Senhor, ela tem, como instrução nos levar a um lugar de ensino, nos levar a um lugar de crescimento. E basicamente a Bíblia Sagrada, o livro sagrado, ele deseja fazer com que nós possamos crescer no conhecimento de quem Jesus é. Mais do que saber as regras, mais do que saber o que devemos fazer ou não fazer, o principal da palavra de Deus é que nós possamos conhecer quem Jesus é. Conhecer quem o Senhor Jesus, o Filho de Deus é. Porque uma vez que nós venhamos a conhecer quem Jesus é, todo o resto vai se transformar em uma consequência. Fazer a coisa certa depois que eu conheço a Jesus se transforma em algo natural. Ser uma pessoa do bem, ter um caráter de Cristo na vida, nas atitudes, depois que nós conhecemos quem Jesus é uma consequência. E por vezes nós temos uma doutrina equivocada, um pensamento equivocado, porque olhamos para a vida cristã de fora e pensamos, bom, eu até acho legal ir à igreja, eu até acho legal a parte filantrópica da igreja, eu acho bacana o que eles fazem, eu até me identifico com isso, mas eu não tenho condições de viver a vida que eles levam. Eu não tenho condições de, humanamente, abdicar de coisas que eu sei que eles não praticam e que não podem ser feitas. Eu, humanamente falando, não tenho condições de abrir mão de algumas debilidades, de alguns vícios, de algumas manias, enfim, eu não consigo. Eu acho lindo a vida cristã, eu acho lindo o evangelho, mas eu, particularmente, muitas pessoas pensam assim, não tenho condições de cumprir as regras. E esse pensamento é equivocado, porque as pessoas pensam que para andar com Jesus, primeiro elas precisam se adequar, primeiro elas precisam fazer parte daquele rol de regulamentos da igreja ou da doutrina, e depois, então, elas podem, se acham justas para andar com o Senhor. E quando nós vamos ver Jesus na terra, ele ensinou exatamente o contrário. Jesus ensinou que para andar com ele não é necessário, no primeiro momento, absolutamente nada, além de crer e o seguir, além de crer e andar com ele. Não é necessário ter uma mudança no primeiro momento para poder se achegar a Jesus, é exatamente o contrário. Jesus passava e dizia, olha, aquele que quiser vir após mim, venha.
Jesus não exigia que as pessoas no primeiro momento tivessem ali a sua vida de alguma maneira organizada, transformada, vícios deixados de lado para então poderem caminhar com Ele. Não, Ele fazia exatamente o oposto. Ele dizia: olha, venha após mim e eu vou te transformar, me siga e eu vou te aliviar das suas dores, eu vou te libertar, eu vou mudar a tua vida. Venha, comece a andar comigo e eu vou fazer uma revolução na sua história. Então o evangelho é: primeiro eu sigo a Jesus, e esse Jesus que eu estou seguindo na caminhada vai transformando a minha história, na caminhada vai aliviando o meu fardo, na caminhada vai transformando o meu coração, e na caminhada, por consequência, a andar com Jesus, as minhas atitudes, a minha vida e o meu caráter vai sendo transformado. Então a primeira verdade da vida com Jesus é que primeiro eu me achego a Ele, primeiro eu me conecto a Ele, e depois, por consequência, Ele vai transformando a minha vida. Não sou eu que me transformo para andar com Jesus, é Jesus que me transforma porque eu estou andando com Ele. Essa é a verdade do Evangelho. E muitas vezes a religiosidade, muitas vezes os dogmas humanos fazem com que as pessoas não se acheguem a Jesus, porque colocam regras, colocam filtros, e o evangelho não é para quem é bom, o evangelho não é para quem é mau. Jesus veio para todos, qualquer um que desejar tem acesso. Eu chego a dizer que o evangelho é o único lugar da terra que não tem filtros. Qualquer lugar que você for no mundo existe um pressuposto para você entrar. Em um restaurante você precisa ter o dinheiro para pagar aquela comida. Em uma viagem, se você tiver mais dinheiro, você vai na primeira classe, se tiver menos, vai na classe econômica, se não tiver dinheiro, não vai. E qualquer lugar que você for é assim, meu irmão. No mundo é assim, existe um filtro, você precisa ter para acessar, mas no evangelho não é assim. Em Jesus ele passava e para todas as pessoas, ricos, pobres, miseráveis, doentes, enfermos, pessoas que estavam em uma condição completamente inaceitável aos olhos naturais e da sociedade, eram aceitas, bem recebidas por Jesus e tiveram as suas vidas transformadas. Pasmem, o livro que nós lemos, a Bíblia Sagrada, sobretudo o Novo Testamento, é repleto de textos, de livros que foram escritos por pessoas que num primeiro olhar não tinham a mínima condição de andar com Jesus, e se transformaram não apenas em seguidores, mas em autores da Bíblia Sagrada. Nós vamos ver Paulo, que foi um daqueles que Deus usou de uma maneira poderosa. Ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. Mais da metade dos livros do Novo Testamento foram escritos por Paulo, que no começo da sua vida era Saulo, e que no começo da sua vida era um perseguidor da igreja, que carregava cartas para entrar em pequenas reuniões, em conectes, em células, aonde cristãos se reuniam, e ali ele levava aquelas pessoas, aquelas famílias presas, mulheres, homens, crianças, todos presos. Ele consentia na morte de cristãos, ele era um algoz da igreja, alguém que humanamente não tinha nenhum tipo de simpatia pelo evangelho ou por Jesus, mas um dia teve um encontro com Jesus, e nesse encontro com Jesus, o seu caráter foi transformado, a sua vida foi mudada, ele nunca mais foi o perseguidor, nunca mais foi aquele homem rude de outrora, porque teve um encontro com Jesus, e naquele encontro a sua vida foi transformada para sempre. Agora perceba que ele não foi transformado antes de maneira humana, fazendo esforço, e porque se transformou, melhorou, seguiu a Jesus, então Jesus olhou: olha, você está transformado, agora você pode me seguir, e deu a ele a capacidade de escrever o que ele escreveu. Não, Jesus pegou um homem que não tinha nenhuma característica natural, benéfica ao evangelho naquele momento, transformou o coração daquele homem em um só encontro.
Jesus muda a vida dele, muda a sua visão, muda o seu coração, e a partir daquele momento, aquele que perseguia agora começa a pregar o evangelho, e Jesus fez isso tudo em um encontro. Quem é que nos transforma? Jesus. Quem é que muda o nosso caráter? Jesus. Quem é que abre os nossos olhos? É Jesus. Então a primeira boa nova dessa manhã é: eu não preciso mudar para seguir a Jesus, eu sigo a Jesus para mudar. Eu ando com Jesus para ser transformado. Quem anda com Jesus inevitavelmente não consegue viver a vida que vivia outrora. Eu não fico dizendo eu não posso mais fazer. Agora, uma vez com Jesus, a minha mentalidade foi transformada, foi regenerada, a minha mente agora foi renovada para que eu comece a aproveitar, a desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é um culto com uma mente racional. E a partir disso, agora eu não digo mais eu não posso, agora eu digo isso não convém. Todas as coisas são lícitas, todas as coisas são possíveis, mas para quem anda com Jesus tem coisas que já não convém, e isso é fruto de uma mente liberta, isso é fruto de uma mente livre, e é isso que Jesus faz. Ele nos liberta, Ele nos transforma, e porque Ele nos transforma, nós deixamos a vida pregressa de lado. Estou te dizendo isso porque quando Jesus entra em um lugar, tudo muda. Quando Jesus entra, Jesus não é o Marlon, não é o Pedro, não é João, não é Maria. Jesus, quando entra, tudo é transformado. Existe um poder em Jesus que é para além da letra. Existe um poder que habita em Jesus, que está em Jesus, na pessoa de Cristo, que quando a presença dele chega em um lugar, todas as células podem ser cancerígenas, podem ser doentes, podem estar com neoplasia, do alto da cabeça até a planta dos pés. Quando Jesus entra, todas elas se alinham, são regeneradas e transformadas para a glória de Deus. Quando Jesus pisa em um ambiente, não existe nenhum tipo de trevas que possa permanecer aonde ele está. A palavra que nós lemos diz que ele é a luz, e que a luz resplandece no meio das trevas, e as trevas têm uma ordem, uma sentença: as trevas, o mal não pode vencer a luz e o bem, e acabou. Quando Jesus entra, o mal vai embora. Essa é uma verdade absoluta do Evangelho, essa é uma verdade absoluta. Agora, muitas vezes nós não desfrutamos disso porque não conhecemos quem Jesus é. Não conhecemos quem o Senhor é na sua atuação, no seu poder. E a mensagem de hoje é: o que Jesus faz quando Ele entra? Algumas pessoas estão vivendo dias de tempestade. Talvez você está aqui nessa manhã escutando essa mensagem e você está passando por dias tempestuosos, dias em que você está se sentindo abalado, está se sentindo afligido por todos os lados, coisas estão te pressionando. Como Paulo também escreveu dizendo: olha, de todos os lados nós somos pressionados. Existe uma pressão vindo de muitos lados, e talvez você se sinta como que no meio de uma tempestade. Algumas pessoas vão nos dar alguns conselhos. Se essa tempestade é no seu casamento, existem princípios que você pode aplicar, da boa convivência, do bom diálogo, da linguagem do amor, e que podem facilitar, minimizar, mitigar esses danos, mas não podem transformar o coração ferido da tua esposa, ou seu coração ferido por uma traição. Não podem regenerar, não tem capacidade de colocar de pé e vivificar um amor que outrora você era capaz de se doar e dar a vida um pelo outro, mas algo aconteceu que partiu aquela relação, que causou um dano, e esse dano não pode ser recuperado através de um simples conselho de comportamento humano. O mundo chega a dizer, uma vez que essa relação se partiu, ela nunca mais pode se estabelecer. O mundo chega a dizer, se aconteceu isso, separa, desista. Porque humanamente falando é impossível restaurar algo que se quebrou, uma rachadura ficará ali. Agora, se for Jesus que entrar no meio dessa tempestade, desse casamento, vocês vão ter os melhores dias da história de vocês, começando a partir desse caos. Porque quando ele entra, a tempestade tem que respeitar. Um dia Jesus estava passando pela praia, e quando ele está passando pela praia, ele vê duas embarcações, e ele decide entrar em um dos barcos. Quando Jesus nos vê,
Ele sabe exatamente a hora de entrar no nosso barco. E talvez você hoje está vivendo um tempo em que Jesus está decidindo entrar no barco do outro. Jesus está decidindo fazer coisas à sua volta. Você vê a prosperidade, você vê o avanço, você vê o crescimento à sua volta, do lado, mas a sua embarcação permanece atracada, ancorada. Parece que as coisas acontecem em volta, mas em você, no teu ministério, na tua casa, na tua família, as coisas ainda estão travadas. Agora, meu irmão, eu quero te dizer, se você não abandonar essa embarcação, por conta dela ainda estar vazia, sem presença, ou não fluindo da maneira que você esperava, vai chegar um tempo que o Jesus que entrou na embarcação do lado também vai entrar na sua e vai te chamar, e você vai fazer parte de uma pesca extraordinária para a glória de Deus, e não será na terra, vai ser em águas profundas para a glória do nome de Jesus, porque Ele sabe a hora de entrar no barco. Tinham 2 barcos naquela praia, e Jesus decidiu entrar em um. Os homens que estavam na outra embarcação poderiam ter dito: olha, já que Ele escolheu eles e não nós, vamos para casa, vamos desistir, vamos largar, mas não, porque perseveraram e permaneceram ali cuidando do que Deus deu. Deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã, a Bíblia diz que não há nada que nós não tenhamos recebido, e se nós recebemos, não devemos nos regozijar ou nos ensoberbecer como se não tivéssemos recebido, porque tudo que temos veio de Deus. O seu casamento é de Deus, os seus filhos é de Deus, o seu trabalho é de Deus, a sua vida é do Senhor. E agora Deus está dizendo: ainda que aparentemente você esteja encalhado, ancorado num barranco, numa praia, as coisas não estão fluídas, não abandone aquilo que Ele colocou nas suas mãos, porque pode não estar fluindo aos teus olhos, mas está aguardando o tempo em que Jesus vai entrar e vai mudar a tua história. Não abandone a sua fé, não abandone o teu chamado, não abandone o ministério que o Senhor te deu, não abandone, fique ali, porque daqui a pouco uma voz vai soar lá das águas profundas dizendo: vem me ajudar, porque é grandioso o que eu estou fazendo. Vai ter para você e para os seus, porque a medida do Senhor é calcada, sacudida e transbordante. Jesus decide entrar em um dos barcos, esse barco é de Pedro. O texto vai dizer que eles passaram uma noite inteira pescando e não pegaram nada, e Jesus então decide entrar no barco. Jesus entra naquele barco, e aquele barco está prestes a viver uma experiência maravilhosa. Aquele barco está prestes a viver uma pesca extraordinária. Só que esse mesmo barco que vai fazer uma pesca maravilhosa foi um barco que um dia também esteve atravessando o mesmo mar da Galileia, e às 3 horas da manhã estava no meio de uma tempestade terrível. O texto diz que Jesus multiplica pães e peixes durante o dia. Os homens estavam dizendo: Senhor, manda a multidão embora, e Jesus disse: não, vamos alimentá-los, porque esse é Jesus. No meio da fome Ele nunca te manda embora, no meio da necessidade Ele nunca te manda embora, no meio do olho do furacão, no meio da doença, no meio da crise emocional, Ele não te manda embora. Jesus é aquele que nunca nos despede vazio, Jesus é aquele que nos nutre, e Ele disse: eu sou o pão da vida. Jesus nunca te manda embora com sede, Ele disse: eu sou a água viva, e aquele que beber dessa água do seu interior, fluirão rios que vão jorrar para a vida eterna. Naquele dia os discípulos estavam dizendo: não tem jeito, manda embora, mas Jesus diz: não, não mandem embora, vamos alimentá-los. Todas as vezes que nós nos aproximamos de Jesus, saímos alimentados. Todas as vezes que você está em um ambiente que Jesus está, o resultado é que o teu coração será nutrido, a tua mente será nutrida, a tua alma será nutrida, você vai sair encharcado da presença, não terá fome, mas terá bênção suficiente para dar e alimentar quem estiver à sua volta. A medida do Senhor é sempre assim, começa conosco, mas ela transborda para quem está à nossa volta. A mão do Senhor é sempre uma mão estendida para abençoar, e naquele dia os discípulos queriam mandar embora, e o Senhor disse: não, eles não vão até que eles estejam saciados. Sabe qual é a medida do Senhor? Se você tiver fome, venha a mim e coma. Se você tiver sede, venha a mim e beba, de graça, até que você esteja saciado. No mundo a gente só pode comer até o quanto tem condições de pagar. Com Jesus não, enquanto tiver fome Ele tem alimento, enquanto tiver sede Ele tem alimento, enquanto você tiver necessidade Ele tem como te nutrir. Jesus é aquele que disse: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede.
3h da manhã, Jesus está orando e desce do monte. E Jesus agora vai andar sobre as águas na direção de um barco que está sendo açoitado pelo vento, e as águas estão entrando dentro do barco. Sabe qual era o barco? Esse barco que nós estamos dizendo que um dia na praia Jesus entrou e que uma grande pesca extraordinária aconteceu. Perceba, é o mesmo barco. Um barco que outrora está na madrugada, no escuro, sem direção. E quantas vezes não é assim comigo e com você? Parece que o ministério está parado, parece que a família não sabe para onde ir, a vida profissional, meu Deus, é um caos, escuridão, não sabe para que direção ir. 3h da manhã, densas trevas. Só que é nesse lugar de densas trevas que Jesus se move, e Ele não precisa que nós sinalizemos aonde estamos. O texto diz que às 3h da manhã Ele desce da montanha, vai andando sobre as águas e vai direto ao encontro daquele barco, porque nós podemos perder o Senhor de vista, mas Ele nunca tira os olhos de nós. Às 3h da manhã não precisa acender uma lanterna para que Ele te ache, porque a palavra de Deus diz que no princípio era o verbo, e esse verbo também é a luz dos homens. Quando Jesus anda no meio da escuridão, Ele vai iluminando aquele caminho. Quando Ele chega perto do barco, os discípulos veem Jesus, e o texto diz que Jesus dá uma ordem àqueles homens. No meio da tempestade, muitas vezes nós sentimos medo. O medo de perder, o medo de fracassar, o medo de não bater a meta, o medo de não ser o que as pessoas esperam de nós, um medo. E aí Jesus, quando chega no meio desse furacão, no meio dessa tempestade, marchando sobre as águas, às 3h da manhã, a primeira palavra para aqueles discípulos não é: vocês vão vencer, vai dar tudo certo. Não, a primeira palavra é: não tenham medo. O mês de outubro está começando, o final do ano está chegando, e talvez alguns aqui estão com medo, porque não bateram as metas, porque as coisas ainda não aconteceram, porque aquilo que Deus prometeu ainda não aconteceu. Deixa eu te dizer, meu irmão, essa é uma manhã para te encorajar. Quando Jesus entra, Ele cumpre aquilo que Ele falou, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O ano não terminou e vai ser excelente para a glória de Deus, porque assim é Jesus. Aquele mar que estava botando o barco dos discípulos a naufrágio, se transformou em um piso sólido para Jesus ir marchando sobre ele. Jesus estava dizendo: não existe tempestade no plano natural ou espiritual que possa tirar vocês do meu alcance. Essa doença não pode te colocar mais longe do que a mão do Senhor pode te alcançar. Esse caos emocional não pode te levar para um lugar onde você não possa ser alcançado e abençoado pelo poder do Senhor. Não entre nesse lugar achando que você não vai viver. Ei, não tenha medo, disse o Senhor. Quando Jesus diz não tenha medo, o medo que estava dentro daquele barco no meio da tempestade sai. E imediatamente, quando o medo sai, a identidade de Jesus é revelada nos discípulos. Eu e você temos uma identidade em Jesus. Só que essa identidade só é revelada quando Ele chega. Essa identidade só é revelada quando o Senhor ministra, quando o Senhor está perto. Eu e você longe do Senhor, nós temos uma característica, nós temos um tipo de identidade que carregamos. Carregamos aquilo que as pessoas dizem, os rótulos que temos, ou que a nossa mente diz: não vai vencer, não vai dar certo. Mas quando nos aproximamos do Senhor, o medo que carregamos sai. E entra em nós uma ousadia, que é a ousadia que está em Jesus. E aí então nós começamos a ser quem Jesus nos chamou para ser. Deixa eu te dizer, meu irmão, aquela embarcação tinha tudo para afundar, tinha tudo para naufragar, mas não naufragou, não afundou, e sobretudo teve uma experiência extraordinária no meio das trevas, porque naquele dia Jesus decidiu entrar naquele barco. Essa é uma manhã que Jesus está decidindo: eu vou entrar no teu ministério. Você achou que estava paralisado, que tinha acabado, que já tinha feito tudo o que precisava, e Deus está dizendo: não, é só o começo. Você estava num período de stand-by, mas agora eu desci da montanha, vou entrar no teu barco, e você vai viver coisas que você nunca viveu para a glória de Deus. A tua casa e a tua família não vão cair, porque quem está com Jesus está firmado na rocha. Pode bater o vento, pode transbordar os rios, pode dar na casa, mas a casa não vai cair, porque está firmada na rocha. Esse é o trabalho de Jesus. Quando Ele chega, Ele libera a palavra e o medo vai embora. Medo do final do ano, ansiedade, medo de que não vai dar certo, medo que esse medo hoje bata em retirada. E ao participar dessa ceia, nós sejamos cheios de ousadia para a glória de Deus, para viver os sonhos do Senhor.
Traga a memória agora aí, meu irmão, agora, nesse momento. Palavras que o Senhor já te deu. Lugares que o Senhor disse que você iria, nações que você frequentaria, lugares que você iria pisar, ministrações que o Senhor já te deu. Traz agora a memória e você vai ver as coisas grandiosas que o Senhor vai começar a realizar na tua história. Deus é um Deus que quando promete Ele cumpre, que quando Ele fala as coisas acontecem, e essa é uma manhã de trazer à memória aquilo que o Senhor está liberando e dizendo: olha, traz à memória o que te dá esperança, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. A tempestade se abate, Jesus manda agora o medo ir embora, a ousadia toma conta do barco, o ambiente é completamente contagiado pelo Espírito de Jesus. Quem anda com Jesus tem uma marca, quem anda com Jesus tem ousadia. O medo, de alguma maneira ele te mantém vivo, mas o excesso do medo nos paralisa, nos trava, e é isso que o Senhor não quer. Uma dose de medo nos mantém vivo, uma dose de medo te faz pensar antes de dar um passo, de tomar uma atitude. Não ter medo é ser temerário, é entrar em coisas que talvez você não tenha condições de suportar e que não sejam nem o projeto do Senhor para a sua vida. Uma certa dosagem de medo, ela te dá uma cautela. Agora, esse medo não pode ser maior do que o desejo de realizar aquilo que Deus te chamou para viver. Meu irmão, os céus têm uma grande expectativa ao teu respeito. Não se trata de vir à igreja, sentar, levantar e ir para casa. Não, meu irmão, existe uma expectativa celestial. Alguém morreu dando a vida por mim e por você, declarando: Ele vai viver, Ele vai avançar, e tem uma palavra sobre nós: vocês farão as obras que eu fiz e farão obras maiores do que essas. Ah, meu irmão, não dá para se contagiar com aquilo que vem da terra, dizendo: ah, não vai dar, eu já fiz a minha parte. Não. Tem muita gente para ser salva, tem muitas nações a serem alcançadas, tem muita coisa para a gente viver. O plano do Senhor está escancarado, os céus estão abertos, e os céus estão dizendo: venha para esse lugar de ousadia, venha, levante-se. Você pode estar no meio da tempestade, mas a luz do Senhor já está brilhando nessa manhã. O Senhor já desceu a montanha e está vindo ao teu encontro, e está indo ao encontro do teu barco, e Ele está liberando uma palavra: alma amedrontada, receba ousadia em nome de Jesus. Receba ousadia. Comece a olhar para a vida de acordo com a visão do Senhor, não debaixo dos aspectos que o mundo está te fornecendo, não debaixo das orientações que a notícia do mundo está te falando. Não, em nome de Jesus, nós não vivemos por aquilo que escutamos e nem por aquilo que vemos, nós vivemos por aquilo que nós cremos. O justo viverá é pela fé em Jesus. Jesus entra, se aproxima do barco, e quando ele se aproxima do barco, Jesus entra no mar, se aproxima do barco, dá uma ordem para aquele espírito de medo sair da embarcação no meio da tempestade, e a ousadia agora entra, e Pedro diz: Senhor, se és tu, Senhor, deixa eu sair dessa zona de conforto, deixa eu sair, Senhor, desse lugar, dessas paredes, dessas bordas da embarcação, que para mim pareciam uma segurança. Muitas vezes nós estamos no meio da tempestade, depositando a nossa esperança em uma embarcação frágil. A embarcação frágil para alguns é o dinheirinho na conta, a embarcação frágil para alguns é a ajuda de um amigo, a embarcação frágil para alguns é os likes que coloca nas mídias sociais. Não! A minha e a sua segurança para quem anda com Jesus estão no nome poderoso de Jesus. Lucas 1,37 diz: para Ele nada é impossível. E é esse Jesus nós seguimos, esse é o Evangelho. Evangelho é onde Jesus pisa e os lugares são transformados, aonde Ele entra e a tempestade se acalma. Não o evangelho água e sal. Jesus é poderoso nas batalhas, diz o Senhor. Sair daqui hoje indignado, meu irmão, dizendo: eu preciso voltar a viver o que eu vivia com Deus, porque ainda tem coisas maiores e superiores. A palavra do Senhor em Hebreus 6 vai dizer: sobre nós o Senhor tem expectativas elevadas. O Senhor agora chama Pedro. Pedro diz: Senhor, eu não quero viver essa vida mediana.
Eu não quero viver, Senhor, essa vida de senta e levanta, essa vida de agora eu vou, amanhã eu não vou. Não, não, Senhor, eu quero ser firme, eu quero ser constante, eu quero romper. E no olho do furacão ele decide: Senhor, eu quero ir contigo. E agora vem Jesus para comprovar tudo aquilo que eu disse no começo. Para andar sobre as águas, Jesus poderia ter dado a Pedro uma lição dizendo: Pedro, existem leis físicas que te proíbem de fazer o que eu estou fazendo. Pedro, para você entrar nesse nível que eu estou, você precisa nascer de novo. É impossível para você, Pedro, com as suas limitações, com a tua falta de capacidade intelectual, com os teus temores, com os teus vícios de linguagem. Pedro, não dá, você é limitado. Foi isso que Jesus fez? Não. Quando Pedro diz: Senhor, eu abandono a minha zona de conforto, o meu barquinho, a minha conta, o meu dinheirinho, a minha reputação, o meu lugarzinho de descanso, eu abandono isso aqui e me lanço, Senhor, confiando em Ti. O que Jesus disse para ele: Pedro, é isso que você quer? O que você está pedindo é algo difícil demais, nenhum homem na terra jamais fez isso. Mas se você quer fazer isso, não é para soberba, não é para mídia, não é para estar em um lugar elevado, mas você quer fazer isso para chegar mais perto de mim, a minha palavra para você é: vem. Não importa o quão difícil é o que você está enfrentando, se no final o desejo é chegar mais perto do Senhor, o Senhor nessa manhã está dizendo: vem, vem meu filho, sai do meio dessa zona que você levantou, que é de segurança, para não ser exposto, para não ter trauma. Ei, sai daí, o Senhor agora está te chamando e está dizendo: ainda que pareça escuro, ainda que ainda tenha tempestade, perceba, quando Pedro sai do barco, a tempestade não tinha acalmado. Jesus vai te dar ousadia para fazer coisas por Ele, ainda no olho do furacão, ainda no meio da dívida, ainda no meio da dor, ainda no meio da doença, ainda no meio do caos. Você vai começar a fazer, e depois que você estiver fazendo, você vai ver que o resultado da tua fé não foi em vão. Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas. Então ele olha para o vento. O vento são moléculas de oxigênio em movimento. Ninguém consegue ver o vento. Ninguém consegue ver o vento. O texto diz que Pedro olhou para o vento. O que é olhar para o vento? Olhar para o vento é você fixar os teus olhos na possibilidade de um problema. Tem gente olhando para o vento. Amanhã é segunda-feira, o dinheiro da conta ainda não chegou. Amanhã é segunda-feira e é uma semana difícil, é o mês de outubro. Meu Deus, não aconteceu ainda, está olhando para o vento. E você tem uma opção nessa manhã: ou olhar para o vento, que é a possibilidade do que não vai dar certo, que talvez nunca aconteça, encher o teu coração com esse peso de problemas que talvez nunca você vai enfrentar, porque está olhando para o vento. Ou tirar os olhos do vento e fixar os teus olhos no autor e consumador da tua fé. Tirar os teus olhos agora da conta da dívida, do estresse, das palavras que você recebeu, de palavras maldizentes talvez da tua infância, rótulos que colocaram em você, lugares religiosos da onde você saiu e saiu marcado, que te feriram, e você ficou um tempo dizendo: olha, não quero mais saber desse negócio de igreja. E o Senhor está dizendo: não, foram os homens que fizeram, mas os homens não sou eu sou bom. E hoje o Senhor está dizendo: tira os teus olhos do vento e coloca os teus olhos em mim. Porque aquele que tem capacidade de andar sobre as águas jamais vai te deixar afundar, meu irmão. Os homens, nós nos esquecemos. Gente nos apoia, nos ajuda, e a gente anda um pouquinho, se levanta e esquece do que nos deu a mão lá atrás. Nós, seres humanos, somos assim. Agora a palavra do Senhor diz: ainda que uma mãe se esqueça de um filho que amamenta, o Senhor, o teu Deus, jamais, jamais, em tempo algum, se esquecerá de vós. E essa é uma manhã que o Senhor marcou essa ceia para te dizer: eu não me esqueci de ti. No dia que você nasceu, sabe quem estava lá? No dia do teu nascimento, sabe qual foi a primeira testemunha? Não foi o médico ou a médica que te tirou do ventre. O texto diz, o texto que nós lemos diz, que Jesus é a luz dos homens. Ele ilumina todo homem que vem ao mundo. Sabe o termo "a mulher deu à luz"? Esse termo é um termo para dizer que quando a criança vem ao mundo, ela é iluminada. Sabe quem é a luz do mundo? Jesus.
Sabe quem foi a testemunha ocular do teu nascimento? Jesus. Sabe por que ele estava lá quando você nasceu? Porque ele é o Alfa. Alfa significa a primeira letra do alfabeto grego, a primeira palavra liberada sobre você, antes do médico dizer que bonitinho, antes da mãe te ver, antes de alguém te pegar no colo, a primeira palavra sobre a tua vida foi de Jesus, que estava lá como a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo, te dizendo: você é abençoado. A primeira palavra liberada sobre a humanidade lá em Gênesis por Deus é a mesma palavra liberada sobre a vida de todo homem, toda mulher que nasce nesse mundo. Os pais podem ter dito: você não foi desejado. Os pais podem ter dito: você não foi programado. Talvez você veio de uma relação que te disseram que foi indesejada, você foi de alguma maneira um estorvo, nasceu fora de projeto. Não! Deus te projetou e escreveu todos os seus dias no livro dele, antes que o primeiro desses dias viesse a existir. Você tem um plano bom, perfeito e agradável traçado por Jesus, e Jesus foi testemunha do teu nascimento. Ele é o Alfa, ele estava no começo da tua história. Agora Jesus também é o Ômega. A última palavra vem dele. A última palavra não é da medicina, a última palavra não é da tua mente, a última palavra não é da depressão, a última palavra não é dos homens, a última palavra vem de Jesus. Se você abrir a Bíblia e ler a última página da Bíblia, você vai ver que no final a história termina com a vitória de Jesus. No final, quando isso tudo passar, você vai entender: valeu a pena caminhar com Jesus, porque eu passei sim por vales de sombra e de morte, mas Ele esteve comigo em todos esses lugares. Eu andei por lugares que eu talvez pensei: eu não vou ter mais uma saída, eu não vou ter mais um escape, mas quando eu pensei que eu estava naufragando, o Senhor estendeu a mão. Pedro, no meio daquele caos, ele começa a afundar, e Jesus estende a mão. Jesus não precisou correr na direção de Pedro, porque essa é a distância que todos nós estamos do Senhor, um braço. Jesus simplesmente estende o braço e levanta Pedro do naufrágio. Saiu da zona de conforto e agora está naufragando, mas ainda naufragando, tem uma opção: voltar a olhar para aquele que o tirou do meio daquele caos. Talvez hoje você já está fora do barco, já está fazendo, já está produzindo, as coisas já estão acontecendo, mas talvez você esteja nesse momento em que o vento está te assolando e você está sendo tentado a olhar para o vento e a dizer: Deus, o que vai ser de mim? Se essa é a tua condição, essa é uma manhã para dizer simplesmente: Senhor, ajuda-me. E a palavra do Senhor diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Essa é uma mão para ser levantado, e é uma manhã onde o Senhor está estendendo essa mão. O Senhor Jesus levanta Pedro, e agora os dois vão fazer a viagem de volta para o barco. Perceba que no começo, pela ousadia, pelo ímpeto, foi sozinho, mas uma vez que encontrou o Senhor não o deixa mais voltar sozinho, porque essa é uma característica de Jesus. Eu estarei com vocês, disse o Senhor, todos os dias, até a consumação dos séculos. No dia dos celeiros vazios, lembre-se, o Senhor está contigo. No dia em que todos abandonarem, as coisas derem errado, no dia que a sua mente te trair, no dia em que você estiver enfrentando dificuldades emocionais, nesse dia lembre-se, ainda que eu esteja andando num vale sombrio e de morte, Jesus prometeu, Ele está comigo. No dia da festa, Ele vai ser a testemunha presente naquele lugar, mas no dia do caos, saiba, Ele não te abandonou, Ele continua ali, porque Ele é fiel. Agora os dois voltam juntos para a embarcação, e o texto diz que quando os dois entram no barco, não é quando Pedro entra, os dois entram no barco, mas é quando Jesus pisa no barco, algo extraordinário acontece do lado de fora. Perceba que Jesus estava fora e o lado de fora era um caos. Agora Jesus entra, e quando Ele entra ao lado de fora, se faz completamente bonança. A humanidade diz: resolve lá fora, mas Deus está dizendo: não, a confusão é aqui dentro.
O mundo está dizendo, vai, faz alguma coisa. E Deus está dizendo, não, te acalma aqui e aqui. Deixa eu mudar a chave do teu coração, deixa eu transformar a tua mente, deixa eu te botar em um lugar novo internamente, e você vai ver que se eu entrar, o lado de fora vai se apaziguar para a glória do meu nome. Essa é a sequência de quem conhece a Jesus. Pressionados por todos os lados, mas eu sei que não desamparados, perseguidos, abatidos de alguma forma, mas não destruídos. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim ele se levantará. E essa é uma manhã para nós mais uma vez lembrarmos de quem Jesus é. Meu irmão, faltam 3 meses para acabar o ano. E nesses 3 meses o Senhor quer te levantar com uma autoridade como nunca antes você experimentou na tua vida. Enquanto eu estudava a mensagem, o Senhor me falava sobre isso. Pregue a minha igreja, para que eles tenham o meu caráter, o fruto do meu espírito. Não peça que eles fiquem buscando os dons apenas, porque o dom é habilidade, o Senhor já está te dando, você já tem. Agora o que o Senhor quer desenvolver em nós é o nosso caráter. O caráter de Cristo em nós, não a habilidade. O que valida o dom é o caráter, e não o contrário. Não adianta ter o dom, se não tiver caráter não vale de nada. E o Senhor está dizendo, eu quero colocar o meu espírito em vocês, e o meu espírito em vocês vai dar o fruto do meu espírito, e o fruto do meu espírito em vocês vai validar tudo que vocês vão fazer. Coisas extraordinárias estão prestes a acontecer, coisas grandiosas estão prestes a acontecer. E o que o Senhor vai fazer, vai precisar desse caráter, de gente que conhece quem Ele é. Nós vamos encerrar essa manhã com uma oração. E essa oração nessa manhã é: Senhor, imprime em mim o teu caráter. Senhor, imprime em mim o teu espírito de tal forma que quando as pessoas me verem, possam enxergar nas minhas atitudes o teu caráter, Senhor. Que eu não seja apenas um fazedor de coisas, que eu não seja apenas alguém que se dedica a colocar o dom em prática. Vida com Jesus, gente, não se trata de fazer coisas. Vida com Jesus não se trata de fazer coisas. Jesus não nos chamou para fazer, Jesus nos chamou para ser. Venham após mim, eu farei de vocês. Não é eu vou ensinar vocês a fazer, ele disse, eu farei de vocês, ou seja, eu vou transformar vocês, vocês serão novas criaturas, vocês serão novas pessoas que terão a minha identidade. Não é eu vou ensinar vocês a fazer coisas, eu vou ensinar vocês a serem como eu sou. E isso valida o dom. Não adianta ter o dom se não tiver a validade do caráter de Cristo. Deus vai nos colocar em lugares excelentes, e nesses lugares nós vamos precisar manifestar o fruto do Espírito, o caráter de Jesus. E para isso, a gente precisa saber quem Ele é. Jesus é aquele que quando entra na tempestade, tudo se acalma. Jesus é aquele que quando entrou no mesmo barquinho lá na praia, aquele barco estava falido. E agora nós voltamos na mensagem inicial. Quando Pedro recebe Jesus no barco, Jesus prega para uma multidão, e agora Jesus vai dizer: Pedro, vamos ao mar alto, Pedro, vamos para as águas profundas, Pedro. Jesus poderia ter mandado Pedro pescar ali na praia. A palavra do Senhor diz assim: assim como a neve e a chuva descem do alto e para lá não voltam, assim será toda a palavra que proceder da boca de Deus. Ela não pode voltar para Deus vazia, sem antes cumprir absolutamente tudo para o qual ela foi enviada. A palavra de Deus, quando vem sobre a tua vida, ela não pode voltar para Deus sem antes fazer o que Deus disse que ela tinha que fazer. Então ela fica repousando sobre nós, esperando o tempo em que a gente acorde, em que a gente tome posse, em que a gente diga: Senhor, eu quero largar essa vida mediana, eu quero largar essa vida de mimimi, Senhor, eu quero viver no potencial que Tu tens para mim, Senhor. E aí quando isso acontece, então essa palavra que estava repousando sobre entra,
E aí quando ela entra, uma bomba, uma explosão acontece. Aí começa a vir toda a graça, toda a bondade, toda a autoridade, que a gente olha e diz, meu Deus, de onde é que veio isso? Veio simplesmente de dizer, Senhor, eu aceito a tua palavra, eu aceito aquilo que tu tens para a minha vida, eu não quero viver o que eu acho, eu penso que eu sou, Senhor, eu quero viver a tua vontade. E é nesse lugar que o Senhor deseja nos levar. Pedro, naquele dia, deixou Jesus entrar no barco, e o Senhor podia ter dito, lança, Pedro, a rede aqui, ó, na areia, lança a rede na areia, e a rede se encher de peixes. Deus é Deus. Deus fez botar uma moeda na boca de um peixe para Pedro, lá na frente pagar o imposto. Deus é Deus. Mas por que Jesus diz, Pedro, vamos ao mar alto, vamos às águas profundas? Porque Ele estava ensinando a Pedro e a mim, e a você nessa manhã, que existe um lugar, aonde o nosso dom vai fluir, e não vai mais existir contaminação. Quem joga a rede no raso, até pega peixes. Quem faz uso do seu dom em contato com a terra, até tem um determinado resultado. Mas a rede está sempre suja, o coração está sempre ferido, porque está fazendo as coisas em contato com a terra, o tempo inteiro é terra, o tempo inteiro é terra. Tem a rede que vem do alto, mas o tempo inteiro é terra. Precisa estar o tempo inteiro se desgastando para limpar a rede. E agora Jesus está dizendo, Pedro, eu vou te ensinar a usar o teu dom em um lugar, que você vai lançar a rede, mas essa rede não vai mais tocar no fundo, não vai mais ter contato com a terra, não vai mais pegar nada que tenha contaminação vinda do fundo da terra. Agora, Pedro, você vai lançar a rede, e nessas águas profundas vai vir só peixe. Gente que estava tentando uma carreira, um ministério, uma obra, isso e aquilo, e por vezes foi uma vida de tentativas. O Senhor está dizendo, chegou o tempo de você andar em águas profundas, não vai mais ser tentativa, é uma redada, e cada redada será para a glória de Deus. Serão passos firmes no Senhor, sobre a rocha, e uma vez que você lançar, meu irmão, vai ser pesca maravilhosa em nome de Jesus. E por fim, depois que aquela rede é puxada, o texto diz que Pedro olha para Jesus e diz, Senhor, afasta-te de mim. Senhor, eu não sou digno que tu estejas no meu barco, eu não sou digno de andar contigo, Senhor. Pedro estava dizendo, Senhor, o que tu estás fazendo por mim é superior ao que eu posso. O que o Senhor está dando para mim é superior ao que eu até sonhei. Senhor, eu não consigo andar nesse lugar. É pesado demais, eu não consigo nem carregar isso tudo que o Senhor está me dando. E a ideia de Pedro é, Senhor, se o Senhor se afastar, esse peso vai embora. Se o Senhor se afastar, não tem mais responsabilidade. E assim alguns estão vivendo hoje, propositalmente se afastando do Senhor. Só não vou hoje, eu só não vou amanhã, daqui a pouco eu vou, hoje não deu. E eu vou me afastando do Senhor, por quê? Porque eu tenho medo do peso. Eu tenho medo da grandiosidade daquilo que Deus está fazendo, eu acho que é demais para mim. E ao se afastar, parece que a rede fica, e a vida fica mais leve. Não! O que Deus te deu, meu irmão, não é pesado. A lei e as obras do Senhor, diz a palavra, não são pesadas. O jugo do Senhor é suave e o seu fardo é leve. Mas para o jugo e o fardo ser suave e leve, precisa estar com Jesus. Não diga, Senhor, eu não posso, diga, Senhor, me ajude. Não diga, Senhor, é grande demais, diga, Senhor, me faz ter potencialidade em Ti e força para recolher todos os peixes que o Senhor está me dando. Chega de pensar no negocinho, no projetinho. Não, meu irmão, Deus é um Deus de coisas excelentes, e Ele vai te dar coisas grandes, e quando Ele der, vai ser para a glória do nome dEle. E essa é uma manhã de chamamento. Essa é uma manhã para sair daqui incendiado, dizendo, olha, eu não quero mais essa vida meia boca. Eu não quero mais essa vida onde eu vivo respirando por aparelhos. Não, em nome de Jesus. Você que é um ministro do Evangelho que aqui está, o Senhor está te convocando. Não se esconda mais. Talvez você diga, Senhor, o lugar que eu estou é inadequado para pescar. Senhor, o lugar que eu estou é inadequado para fazer o que eu faço. Talvez você diga isso, que foi o que Pedro disse para Jesus. Senhor, eu pesquei a noite toda,
E agora o horário não é ideal para isso. Agora o horário, o Senhor não, eu já tentei. Ele estava dizendo, olha, o lugar é inadequado para fazer o que o Senhor está pedindo que eu faça. E talvez você está aqui sentindo isso. Talvez o ambiente, o lugar, o modo, a maneira como você vê as coisas acontecendo, talvez não seja bem do jeitinho que você esperava, mas Deus está dizendo, ei, não tem a ver com o lugar, tem a ver com o tempo. Chegou a hora em nome de Jesus. Coloca esse dom em prática. Retoma a tua vida espiritual. Retoma a tua vida com o Senhor. E vamos sair daqui queimando em nome de Jesus. A ceia que nós vamos fazer agora, os irmãos já podem passar a ceia em nome de Jesus. Se coloque de pé, vamos cear.